Olá, eu sou a Sabrina Schmuckler e você está no blog da Sal 86. Hoje nós vamos falar de um romance da autora nacional Bianca Batista, No Alvo do Amor. Então, se você gosta de romance, se você é mãe, se você é pai, se é família, se você já chegou até esse canal, já se inscreve aqui no botãozinho vermelho, isso ajuda bastante a divulgar o meu trabalho. E fica comigo que hoje... Oi mãe, oi pai, oi família. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui da autora Bianca Batista, No Alvo do Amor. Eu já falei da Bianca aqui num livro que chama A Dorothy. Eu vou deixar o link também do vídeo no final, caso você queira dar uma olhada. Eu gosto bastante de reservar um espaço aqui no blog para os autores nacionais. Eu acho que é uma porta de entrada muito importante a gente valorizar a literatura nacional. Então, eu vou começar resumindo um pouco do livro para você. O que é o alvo do amor? No Alvo do Amor. É a história do Martin, que é um CEO. O que é CEO, Sá? Tem gente que entende, tem gente que finge que entende, enfim, vamos lá. CEO nada mais é do que Chief Executive Officer, então é um diretor executivo. O Martin, ele é americano, ele mora em Washington e ele precisa fazer um projeto, ele está desenvolvendo um projeto na empresa dele e ele vai fazer porque ele quer entrar no mercado latino. Então ele vem para o Brasil buscando uma imagem, uma mulher para representar, alguns modelos para representar a marca dele. E nessa coisa toda, ele se vê no Rio de Janeiro, no meio de um tiroteio, e aí ele conhece a Maria Elisa, e aí se desenrola toda uma história. Gente, eu pensei muito, depois que eu li esse livro, como retratar para vocês, e comecei a pensar em todos os livros que eu li sobre essa questão de CEO, desses executivos, dessas mulheres que entram na vida desses homens, né? A Maria Elisa, ela é virgem, ela tem uma inexperiência nessa parte sexual, mas é uma mulher muito forte, ela tem um histórico bem pesado, ela mora numa comunidade, então ela tem que se autoafirmar a todo momento, como mulher, como pessoa, como cidadã, né? Para ter todo o respeito, enfim. E nada mais é do que eu penso nesses romances como uma Cinderela moderna, né? O que é a história da Cinderela? Vamos resumir. É a mocinha frágil, né? Lindinha, meiga, mas que tem uma força interna, que tem valores, que tem princípios e que na verdade a Cinderela não é o príncipe que salva a Cinderela. Na verdade é a Cinderela primeiro salva o príncipe, tá? Daquela questão familiar, daquela prisão que ele fica e tudo mais. A maioria das vezes ele não consegue se relacionar, não consegue dar chance ao amor. Então a Cinderela vem e salva ele, às vezes, dele mesmo. A maioria das vezes é assim. E depois o príncipe salva a Cinderela numa questão, geralmente ela é pobre, então ajuda financeiramente. Então a Cinderela, ela salva muito mais o príncipe do que o príncipe a Cinderela. Eu pensei bastante. Então eu gosto de um filme que chama Uma Linda Mulher. Eu não sei se você conhece, eu sou muito fã da Julia Roberts, que é uma atriz americana. E quando eu vi Uma Linda Mulher, que eu já vi milhões de vezes, né, eu penso exatamente sobre isso, de como é uma Cinderela super moderna. Então o conto, a história da Cinderela é muito atual e as mulheres ainda se encantam por isso, né? Aquele homem que é assim traumatizado, tem um histórico, não consegue se render ao amor, e aquela mulher que é frágil fisicamente, mas é muito forte na questão dos valores. Isso sempre rola uma química e as mulheres gostam muito de ler sobre isso. E outra coisa também que me chama atenção nesses romances, que prendem a nossa atenção, eu tô me incluindo nesse grupo porque isso também chama a minha atenção, eu também gosto de ler coisas assim. É a história, que essas histórias nada mais é do que a exceção e não a regra. A regra desse tipo de homem que sempre é exposto como 50 tons de cinza, eles usaram milhões de mulheres até achar essa uma mulher que mudou a vida dele. Então, essa mulher foi a exceção.
E às vezes tem muitas mulheres, né, que acham, estão se envolvendo com homens desse tipo, homens que não valorizam, homens que só querem. Enfim, cada um faz o que quiser da vida, né? Mas às vezes você sabendo com quem você está lidando, se é só uma questão de corpo, tudo bem, é ótimo, beleza. Se é bom para os dois, tá maravilhoso. Mas o problema é quando a mulher se envolve, mas isso também pode acontecer com homem, mas eu acho que acontece mais com mulher, né? Quando a mulher se envolve achando que é uma coisa, esperando com a expectativa de uma coisa e é outra. Então, na verdade, esses livros abordam sempre a exceção e não a regra. Outro livro falando de exceção e não regra, ele não está tão afim de você. E se você me acompanha no Instagram, você vai ver que eu também dou algumas dicas de filme que eu também gosto bastante. Então, esse filme, se você é solteira, se você é mãe solteira, enfim, se você não tá em um relacionamento, é bem legal você assistir para diminuir suas expectativas, entendeu? Porque é fantástico. Quando a gente começa a relaxar e entender que a maioria desses romances que passam nas novelas, que passam nos livros, isso é exceção e não a regra, a gente passa a viver melhor com a gente, esperar menos do outro, não fantasiar, aceitar o outro como ele é e não como aquele príncipe idealizado, tá? Agora eu falei pra caramba, vamos voltar ao livro, tá? Isso tudo foi o que o livro me fez refletir, tá? No Alvo do Amor, eu gostei bastante desse título. Esse título, o que é hoje o meu parâmetro se eu gostei ou não gostei de um livro? É se eu deixo de dormir para ler esse livro. Eu tenho uma filha hoje de 6 meses, uma bebezinha, então o meu sono é precioso. Então esse livro me prendeu o suficiente para eu deixar de dormir para continuar vendo mais um capítulo, mais um capítulo, mais um capítulo. A Maria Elisa virou diva também, porque ela é bem forte. Eu gostei mesmo do Touro sendo assim o vilão, né, da história. Eu gostei dele, me compadeci. Eu acho que toda história tem dois lados e a vida leva, né? Eu acho que a gente não é vítima da sociedade não, que eu tô querendo dizer, tá, gente? Mas eu acho que a vida às vezes leva você para outros caminhos e não é por isso que ele não amava a Maria Elisa. De um jeito torto, né, do jeito dele, amava sim. E ela foi colocada nessa situação toda. Eu te aconselho a ver esse livro, a ler esse livro. Eu gostei bastante da parte do cenário. Essa autora, Bianca Batista, ela sempre escreve levando a gente para outro lugar. Então, sempre é o Brasil com outro país. No Adoro-te foi Portugal e no Alvo do Amor são os Estados Unidos. E fala muito da realidade brasileira, de uma vida na comunidade. Hoje, o que a gente está passando, a violência, o que a gente não pode transitar na rua, de como é o lado do morador que mora nessa comunidade e desce todo dia para trabalhar, como que acontece quando tem um tiroteio, a gente que não vive assim, o dia a dia de uma comunidade, é bem legal para a gente conseguir visualizar pelo menos um pouquinho, né, do que é a vida, das dificuldades dessa pessoa e como que a gente faz para vencer e dá sim para vencer. Mesmo você tendo uma vida castigada, você não teve privilégios, você às vezes não teve aquela educação, você não teve tantas oportunidades, mas você tem caráter, você tem valores. Gente, eu gostei muito da relação das duas relações de mães, tá? Da mãe da Maria Elisa e da mãe do Martim. São duas histórias completamente diferentes. Como eu fiquei apaixonada pela Dona Maria, sabe? Uma mãe dedicada, que criou vínculo com essa filha, esse vínculo afetivo. Ela não se fechou no tempo, ela consegue amar a filha, abrir um pouco a mente dela. Não é uma pessoa que se aprisionou na religião, consegue entender que o mundo anda assim e que ela deu espaço para a filha dela ser amiga dela, contar tudo para ela, não ter segredos. Como é bom quando uma mãe consegue ser amiga da sua filha, né? Acaba que a filha sempre está ali buscando o que é melhor para essa mãe. Então, eu fiquei muito apaixonada por essa relação. Eu espero que eu consiga ser mãe, mas também
eu vou me esforçar para ser amiga da minha filha, para que a gente não tenha segredos, isso é bem legal. E a mãe do Martim, a Gena, já é uma outra história, sofreu bastante, e o perdão. Aí no final, bem pro final do livro, né, mais pro final, existe essa história, será que ele vai perdoar a mãe, será que não vai perdoar? O que aconteceu, os pais não são perfeitos, as coisas acontecem, são seres humanos também. Então também me fez refletir sobre essa questão da família. Eu gostaria muito que você lesse e comentasse aqui, aqui embaixo o que você achou desse livro. Ele já está à venda na Amazon e no link do blog você também vai conseguir comprar esse livro direto lá no blog da Sal 86, tá bom? Eu quero te encontrar aqui na próxima, toda terça e quinta às 18 horas, ou tem um vídeo novo aqui, ou um post novo no blog. Mas a gente vai sempre batendo esse papo, todo dia tem um conteúdo novo no Instagram, segue a gente também nessa plataforma. Mãe, muito obrigada por todo o carinho que eu tenho recebido. Em breve eu vou contar para vocês sobre um sonho realizado, meu primeiro livro escrito, um e-book muito gostoso sobre todo o amor que eu sinto pela minha filha e, enfim, os sentimentos que a maternidade aflorou em mim. Em breve nos encontramos novamente. Um beijo da Sá!